toda a sua família, que Deus abençoe. Eu sempre falando com o Marcelo, eu faço testemunho, né? Muito louvor, eu faço testemunho muito impactado, porque nós nos conhecemos, eu estava ministrando no próximo Maricotas, igual a Paraíso, e ele passou em frente da igreja, Deus falou com ele, e eu não sabia disso aí, quando eu vi que alguns anos atrás, ele contou esse testemunho, eu fiquei impactado, e para quem eu conto, a forma que Deus agiu na vida dele, na minha vida também, eu fiquei impactado, então só Deus para fazer essas coisas, né? Se você quiser saber mais detalhes, você pode contar. Agradecer aos líderes desta igreja, pastor, Deus abençoe. E Deus tem uma palavra para nós essa noite. Deus falou comigo, uma palavra, eu vim para compartilhar essa palavra. Quem sabe como seja a palavra de Deus aqui? Amém. Você já foi abençoado, já aconteceu essa noite, mas Deus tem um bom céu para todas essas vidas. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 33, no versículo Êxodo, capítulo 33. Livro do Êxodo, capítulo 33. Glória a Deus. Versículo 12 em diante. Estamos com um tema muito sugestivo essa noite. Eis-me aqui. E o Senhor colocou no meu coração a respeito desse grande chamado que Deus tem para a nossa vida. Você que achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. E Moisés disse ao Senhor: eis que me diz, faze subir esse povo, e não me fizeste saber que enviarás comigo. Antes disseste: conheço-te pelo nome, e também achaste graça a meus olhos. Por isso, agora, rogo-te, se achei graça a teus olhos, mostra-me agora teu caminho para que te conheça, para que ache graça a teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. E diz: minha presença irá contigo, e te darei descanso. E disse: se comigo não for a tua presença, não nos faça subir daqui. Faça assim, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, que está conosco nesse momento. Vamos escutar uma palavra de Deus. Queridos, contextualizando o que está acontecendo aqui, o povo tinha acabado de fazer o bezerro de ouro. Que povo é esse? O povo que praticamente 3 meses atrás tinha sido liberto do Egito, terra que o próprio Deus disse que era terra de escravidão, terra onde eles sofriam, terra onde muitas coisas aconteciam com ele. Eles tinham desagradado a Deus logo após serem libertos do Egito. Acontece que Moisés agora vai falar com Deus a respeito dessa situação. Moisés vai interceder a Deus em prol do povo. E você que é líder, você que já foi líder um dia, você que será líder, se prepare, porque um dos papéis do líder é interceder em prol do povo diante de Deus. O sacerdote fazia isso. E Deus nos confirmou através da sua palavra, como diz em 1 Pedro, que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Nós temos um sumo sacerdote, mas temos esse papel de ser sacerdote nessa terra para interceder em prol do povo. Moisés, sabendo disso, sabendo que ele estava liderando aquele povo, sabendo que ele tinha uma responsabilidade, apesar de o povo ter cometido esse erro, ele vai agora diante de Deus interceder pelo povo. E resumindo esse diálogo entre Moisés e Deus, Deus pede para que Moisés guie o povo até a terra prometida, mas com um detalhe. Deus disse para Moisés agora: Moisés, eis no capítulo 33, versículo 3, esse povo é um povo de dura serviço, um povo que tem dificuldade de ouvir, um povo que tem dificuldade de obedecer. Só que agora você vai guiar esse povo para a terra prometida. Eu já libertei eles,
mas você vai guiar eles. Mas tem um detalhe, Moisés: eu não irei no meio do povo. Deus disse isso a Moisés. Mas no versículo 2 de Êxodo capítulo 33, Deus disse que iria adiante do povo. Ele disse que um anjo iria adiante do povo, guiando esse povo até a terra prometida. Moisés recebe essas informações, que ele tinha que guiar o povo até a terra prometida, que Deus não iria no meio do povo, por conta que o povo tinha desagradado a ele, mas que um anjo iria diante do povo. Nesse momento, Moisés e o povo tinham algumas coisas. Olha para cá, Moisés e o povo tinham um destino. Qual era o destino? A terra prometida. Êxodo 33, versículo 1: vai e sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eles tinham um destino. O destino é a terra prometida. E você e eu temos um destino. O nosso destino não somente são objetivos que Deus tem para nós aqui nessa terra, mas o nosso principal destino é a morada desse destino. O nosso principal destino é o céu. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nessa terra. Então nós temos um destino. O povo tinha um destino, a terra prometida. O povo também tinha outra coisa. O povo tinha um guia. Apesar de ser um anjo, que o próprio Deus disse através da sua palavra, o povo tinha um guia. Eles não iam sozinhos, eles tinham um guia. E Deus direciona pessoas para nos guiar nessa caminhada. Deus coloca líderes, Deus coloca pessoas que talvez não são os nossos líderes de cargo, mas ajudam a gente na caminhada. Nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Mas mesmo tendo um destino, mesmo tendo um guia para a terra prometida, Moisés ele vai questionar algo com Deus. Moisés ele observa que tem um destino, Moisés ele observa que tem anjo para guiar o povo à terra prometida, mas Moisés percebe que nesse caminho eles tinham destino, eles tinham anjo, mas eles não teriam algo que é essencial para todo aquele que está caminhando, que é a presença de Deus. Moisés ele percebe que Deus não iria no meio do povo até chegar à terra prometida. Eles poderiam ter um destino, eles poderiam ter anjo guiando, mas eles não teriam a presença de Deus. E Moisés questiona isso. E queridos, nós que estamos caminhando, nós temos destino, nós temos guia, pessoa que abençoam as nossas vidas, mas quão vazio é ter tudo isso e não ter a presença de Deus nessa caminhada? Porque é superficial chegar a lugares sem a presença de Deus. A vontade de Deus não é que nós venhamos alcançar algo somente, não é que nós venhamos conquistar algo somente, não é que nós sejamos enviados somente, mas é que Ele participe conosco em todo esse processo. A vontade dele não é somente que a gente chegue em algum lugar e ganhe almas e fale do amor dele, mas a vontade de Deus é que ele esteja no começo, no meio e no fim dessa caminhada também. Porque quão vazio é chegar em um local, chegar no destino sem a presença de Deus. E Moisés começa a questionar ao Senhor, porque eles tinham já o local para onde eles iam, a terra prometida, a terra que ele tinha jurado a Abraão, a Isaque e Jacó. Eles tinham um anjo que iria guiar eles pelo caminho. Só que Moisés percebeu que eles não teriam o essencial nessa caminhada, que é a presença de Deus. No versículo 12, que foi o texto que nós lemos, Moisés agora vai questionar com Deus. E ele vai dizer: Senhor, eis que o Senhor me diz, faze subir esse povo, mas o Senhor não me falou quem é que vai comigo. O Senhor disse que me conhecia pelo nome, que tinha achado graça aos meus olhos, mas o Senhor está dizendo agora que não vai comigo nessa caminhada. Perceba que Moisés parece que entra em uma crise de identidade.
começa a ficar, como diz o parece, agoniado, porque ele tem um povo para liderar, ele tem um local para chegar. E gente, não era pouca gente. Se você ler os primeiros capítulos de Êxodo, vão ver que eram milhares e milhares e milhares de pessoas. Agora imagine Moisés para guiar milhares e milhares de pessoas e saber que a presença de Deus era essencial nessa caminhada, mas o próprio Deus falava para Moisés que ele não iria no meio do povo. Imagine um líder nessa situação. Porque você sabe que a presença de Deus, ela resolve problemas. A presença de Deus, ela conforta em momentos difíceis. Glória a Deus. E Moisés agora se vê em desespero, porque tem toda a estratégia, tem tudo para chegar lá, mas não tem a presença. E ele começa a questionar com Deus: o Senhor quer que eu leve esse povo, o Senhor disse que achou graça nos meus olhos, mas cadê a tua presença? Ele pede para que o Senhor mostre o caminho para ele. Eu sei onde o Senhor quer que eu chegue, mas me mostra esse caminho então. Porque nós precisamos saber não somente onde Deus quer que chegamos, mas nós precisamos saber qual será o caminho que nós vamos percorrer até chegar onde Deus quer que nós cheguemos. E ele pede para que ele conhecesse ao Senhor, porque não basta somente chegar aonde Deus quer que a gente chegue, mas a vontade dele é que a gente cresça na graça e no conhecimento daquele que está nos chamando para caminhar com ele. Glória a Deus. E o Senhor responde a Moisés: Moisés, Êxodo 33, versículo 14: minha presença irá contigo. Aleluia. Eu te darei descanso. Glória a Deus. Moisés, parece que nesse momento glorifica ao Senhor e entende quão importante é ter a presença de Deus na caminhada. E ele diz da seguinte forma: Senhor, se comigo não for a tua presença, não nos faça subir daqui. Eles tinham uma longa caminhada pela frente. Pouco tempo depois de sair do Egito, ele vai passar praticamente os 40 anos todinho caminhando, mas ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, pode passar um ano, 10, 20, 30, 40, não vai adiantar. Eu preciso que a tua presença seja comigo nessa caminhada. Nesse momento, Moisés está entendendo que não basta somente ter um destino, não basta somente ter uma liderança, não basta somente ter um dom, não basta ter somente uma chamada, mas é essencial para chegar aonde Deus quer que nós venhamos chegar, ter a presença dele em todo esse processo, ter a presença quando ele nos chama, ter a presença no meio da caminhada e sim, ter a presença no final da caminhada. Aleluia. É a importância da presença de Deus na caminhada. É a importância da presença de Deus em direção ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu já quero falar para você esta noite, baseado na palavra que está sendo ministrada aos nossos corações. Deus não quer somente que Ele fique na tua vida quando Ele te chama. Deus não quer somente que Ele fique na tua vida quando você chega no local que Ele determinou para você chegar, ou quando você cumpre o propósito que Ele determinou para a sua vida, mas Ele quer participar no começo, no meio, no fim, no dia bom, no dia mau, no dia fácil, no dia difícil, no dia que você quer fazer a obra, no dia que você não quer fazer a obra. Em todos os momentos é essencial ter a presença dele durante toda a caminhada. Só que Moisés não foi o único que entendeu isso. Todos aqueles que foram chamados por Deus para fazer algo para Ele nessa terra também entenderam que sem a presença de Deus não teria como fazer. E somente não teria como fazer, mas não seria prazeroso fazer. O profeta Isaías, quando foi chamado por Deus, em meio a toda aquela glória de Isaías capítulo 6, ele entendeu também que para cumprir o seu propósito, ele não deveria ir como estava, que não bastava somente ter o chamado, que não bastava somente ter uma palavra,
que não bastava somente ter um caminho, que não bastava somente ser chamado desde o ventre da mãe, que não bastava somente tudo aquilo que ele já tinha e que ele já tinha ouvido, mas era essencial ter a presença de Deus até que se cumprisse o propósito que Deus tinha estabelecido para ele nessa terra. Glória a Deus. E é sobre isso que Deus ministrou no meu coração, está ministrando. Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite as coisas que nós precisamos para caminhar com a presença em direção àquilo que Deus preparou para nós nessa terra. E eu não estou falando com pessoas que têm uma vida comum, porque se você tivesse uma vida comum, você não estaria aqui hoje. Se Deus não tivesse chamado você e eu, nós não estaríamos aqui hoje para ouvir essa palavra. Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe para cumprir um propósito específico nessa terra. Deus nos chamou para fazermos coisas grandes para Ele nessa terra. E muitas vezes nós pensamos que coisas grandes estão atreladas a grandes monumentos, a grandes estruturas, a número grande de pessoas, mas coisas grandes são coisas especiais que Deus preparou para fazer nessa terra. Glória a Deus. Aquilo que é grande para mim pode não ser grande para você. Aquilo que é grande para você pode não ser grande para mim, mas aquilo que é grande para você e para mim também é grande para Deus. Deus tem algo específico para nós. Mas Deus sabe que sem a presença dEle não conseguiremos executar tudo aquilo que Ele planejou para a nossa vida desde o ventre da nossa mãe. A palavra de Deus diz que nós éramos substância informes, ainda dessa forma, sem forma, e Ele já tinha nos visto, Ele já tinha preparado algo para nós, Ele já tinha planejado, já conhecia os nossos dias e tudo que iríamos fazer para Ele nessa terra. Mas da mesma maneira, Ele diz através dessa palavra: sem a minha presença não tem como fazer, sem a minha presença não tem como avançar, sem a minha presença não tem como conquistar tudo aquilo de promessa que Ele já determinou para a sua palavra, pela sua palavra e para todos aqueles que Ele chamou. Coisas que precisamos para caminhar com a presença até o destino. Você não é comum. Deus te chamou para fazer grandes coisas nessa terra. E é por isso que hoje Ele nos chama para falar conosco dessa forma, para fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Tem que ter a minha presença. Eu não estou dizendo que você não é cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não tem a graça de Deus sobre a tua vida. Mas eu estou dizendo por essa palavra que quando Moisés percebeu que ainda tinha uma longa caminhada e a responsabilidade que ele tinha, ele não queria sair do lugar sem ter a companhia de Deus em todos os momentos para fazer tudo aquilo que ele tinha para fazer. É sobre ter a companhia, é sobre ter a presença, é sobre ter a intimidade, é sobre ter o Senhor caminhando conosco em todos os momentos, sentindo Ele lado a lado, falando com Ele, sendo íntimo. E para quem tem chamado precisa disso. Para quem Deus chamou, como diz o Pai, no pé do ouvido, precisa disso. E existem algumas coisas. No exemplo aqui de Isaías capítulo 6, que precisamos ter para que possamos caminhar até onde Deus quer, com a presença. Glória a Deus. E a primeira coisa, baseado no texto de Isaías 6, eu acredito que já foi apelido aqui, no ano em que morreu Uzias, Isaías disse: eu também do Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e sua orla enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha suas asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E um clamava ao outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moviam-se com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui é o ambiente de glória. Aleluia.
É um ambiente de glória que Isaías está vendo. E nesse ambiente, Isaías reconhece a presença. Quando ele reconhece a presença, a primeira coisa que ele fala é: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Isaías se viu perdido naquela situação. Por que, Isaías, você está perdido? Porque são homens de lábios imundos. Perceba que ao entender a manifestação da glória de Deus, sabe o que Isaías faz? O profeta Isaías, ele reconhece quem de fato ele é. E se tem uma coisa que nós precisamos para caminhar com a presença, é reconhecer quem de fato nós somos. Queridos, reconhecer quem de fato nós somos nunca foi demérito, muito menos vergonha. Biblicamente, isso é honra. Conhece o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, ele vai chegar a dizer: quando eu pensava que eu era forte, eu soube que era fraco. Eu tinha um espinho na carne. Eu supliquei ao Senhor para que Ele retirasse de mim. Sabe, nós parece que estávamos esbofeteando. Não saía. Não foi uma vez, não foi duas vezes, foi mais das vezes. E não saiu. Mas aqui que vem, ele reconhece que é fraco, porque ele diz: mas quando eu pensava que estava fraco, aí eu estava forte. Glória a Deus. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoou na minha fraqueza. Perceba que apóstolo Paulo, plantador de igreja, o chamado extraordinário, reconheceu diante de Deus quem ele era. Era um homem usado por Deus, sem dúvida. Era um homem cheio de promessas, sem dúvida. Foi uma referência no apostolado, sem dúvida. Mas ele falou: Senhor, eu sou fraco, mas o teu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza. Ele reconheceu quem ele era de fato perante Deus. E quem reconhece quem é de fato perante Deus, tem o poder de Deus aperfeiçoado em sua fraqueza. Glória a Deus. Quanto mais Paulo reconhecia, mais Deus usava ele. Quanto mais Paulo se humilhava diante de Deus, mais Deus usava ele. Quanto mais Paulo tinha o mesmo Espírito que houve em Cristo, como diz Filipenses capítulo 2, que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, considerou as pessoas maiores que ele mesmo. O Espírito da humildade. Então Paulo, ele vai reconhecer quem de fato ele é diante de Deus. E quando nós reconhecemos quem de fato nós somos diante de Deus, se prepare, irmão, para Deus começar a te usar como nunca te usou. Amém. Glória a Deus. Todos aqueles que chegaram, tem uma parábola que Jesus contou, a do fariseu e a do publicano. Eles chegaram diante de Deus para orar. O fariseu disse: Senhor, eu dizimo tudo, jejuo tantas vezes na semana, faço isso. Aí chegou o publicano, disse: Senhor, sou falho, sou pecador, dependo do Senhor. E a Bíblia diz: qual oração foi ouvida? E o Senhor responde: do publicano. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nos humilhamos diante de Deus, quando reconhecemos as nossas fraquezas, Deus, Ele nos usa de maneira extraordinária. Se você quer ser usado de maneira extraordinária pelo Senhor, reconheça as suas fraquezas e se prepare, mas se prepare mesmo, porque Deus vai te usar poderosamente.
Então, a primeira coisa, para caminharmos com a presença até onde Deus quer que a gente chegue, é reconhecer que de fato nós somos dependentes dele. Segundo, quando Isaías está naquela manifestação de glória, Isaías capítulo 6, no versículo 5, após dizer que ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, ele disse: meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe o que está acontecendo aqui? Vem para cá. O rei Uzias tinha acabado de morrer. O rei Uzias, no começo do seu reinado, fez tantas coisas boas para aquele povo. Reedificou a cidade, servia a Deus, mas da metade da sua vida para o final começou a fazer coisas estranhas. Mas o povo começou a sentir depois da morte dele. O povo ficou ali sentindo porque o rei Uzias tinha morrido. Era um momento difícil. A glória do Senhor se manifestou em um momento difícil. Isaías foi chamado em um momento difícil. Isaías reconheceu quem ele era em um momento difícil. E quando isso acontece, a Bíblia diz que mesmo ele reconhecendo quem ele era, um falho, pecador, tinha que chamar de Deus, tinha, mas era dependente de Deus para ser chamado, os olhos dele viram o rei. Glória a Deus. Vou repetir para que você entenda. Foi num momento difícil. Glória a Deus. Foi reconhecendo a sua humanidade que os olhos de Isaías viram o rei. Aleluia. Os lábios de Isaías estavam impuros, revelando a sua condição pecaminosa, a sua condição humana. Mas apesar dos lábios de Isaías estarem impuros, os seus olhos viram o Senhor. Os lábios estavam impuros, a humanidade dele estava sendo revelada, dizendo que ele não era perfeito, que ele era dependente de Deus, mas mesmo assim ele ainda estava vendo o Senhor. Sabe o que isso está mostrando? Isso está mostrando que mesmo nessas condições, Deus tem esperança para o perdido. Amém. Glória a Deus. Isaías, quando viu, ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Mas ele também viu o Senhor, mesmo estando naquela condição. Ou seja, o Senhor se manifestou para ele estando nessa condição. Lembra que João disse que não foi nós que escolhemos ele, mas foi ele que nos escolheu primeiro, quando estávamos ainda no lamaçal do pecado, quando estávamos ainda nas trevas, e lá ele nos chamou, nos amou, nos purificou com o seu sangue, nos deu um banho de graça, restaurou a nossa vida e está nos preparando agora para cumprir aquilo que ele determinou para nós cumprir nessa terra. Só que o que acontece é que para muitos Isaías não tinha mais jeito. Quando alguém vê alguém perdido, não tem mais jeito, já viu? Quando alguém vê alguém que está cometendo um crime, alguém que fez alguma coisa que não devia, não tem mais jeito, a sociedade diz. Mas o Senhor é especialista em transformar. Jesus sentava-se com quem ninguém queria sentar, com prostitutas, com pecadores, com aqueles que a sociedade desprezava, com aqueles que talvez estavam dizendo: ai de mim, estou perdido. Mas os olhos do Senhor estavam olhando. Os olhos do Senhor viram aquela mulher que tinha caído na adultério. Os olhos do Senhor viram quando Levi estava na coletoria, às vezes eu me confundo, cobrando impostos ali para o Império Romano. Os olhos do Senhor viram muitas pessoas que estavam dadas como perdidas.
E através dessa palavra eu quero dizer que se tem alguém na tua família, se tem alguém que você ama, que não está aqui e que no momento está perdido, os olhos do Senhor estão contemplando ele, estão contemplando ela. Pessoas que já serviram ao Senhor, pessoas que têm chamado, estão afastadas de Jesus e de seu chamado, pessoas que talvez ainda não conheceram a Cristo, mas que o Senhor tem a esperança de salvá-los. Deus pode lhe usar para ganhar essas pessoas para o reino dele, para que a vida dessas pessoas sejam transformadas. Glória a Deus. Eu não nasci na igreja, queridos. Eu não nasci no Evangelho. Deus me tirou do fundo do poço, das trevas. E assim como ele disse para Isaías, daquela forma se manifestando em glória quando ele estava perdido, ele pode se manifestar em glória para você. Quando você se sentir perdido, ele pode se manifestar em glória para os teus parentes. Quando eles se sentirem perdidos, ele pode se manifestar em glória para aqueles que você ama. Quando eles se sentirem perdidos, porque o poder de Deus não mudou. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele ainda tem poder para salvar, ele ainda tem poder para transformar, ele ainda tem poder para tirar alguém das trevas e transformar a vida dessa pessoa. Se nós não acreditarmos, como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, se eu não acreditar na ressurreição de Cristo, é vã minha pregação. Se nós não acreditarmos que Jesus pode transformar o mendigo, a prostituta, o ladrão, será que a nossa pregação é válida? Mas eu acredito que aqui nesse lugar tem pessoas que acreditam que Deus pode transformar. A sociedade diz, não tem mais jeito, merece morrer, mas o crente não. O crente olha com um olhar de esperança. É chamado para amar, é chamado para evangelizar, é chamado para compartilhar o pão. Eu sei que às vezes a gente olha a situação do mundo e a nossa condição humana é falar, não, merece morrer, esse aí não tem mais jeito não. Até pessoas da nossa família a gente tende a condenar, mas aqueles que são da carne se inclinam para a carne. Mas também disse Paulo aos Romanos que aqueles que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, e as coisas do Espírito tem jeito, não é eu que vou dar jeito, é Jesus Cristo, a sua palavra. Crente olha para o pecador com um olhar de esperança, crente olha para o perdido com um olhar de esperança, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Sabe por quê? Porque um dia nós estávamos perdidos também. Talvez você não assaltava, mas você estava desagradando a Deus de alguma forma. Um dia, talvez eu não fazia aquilo que outras pessoas fazem, mas eu estava desagradando a Deus de alguma forma. Mas um dia Jesus olhou para mim e para você. Glória a Deus. E disse, filho, chegou a hora de eu transformar a tua vida. Jesus ainda tem poder para transformar, querido. Então a segunda coisa é ver ao Senhor em momentos difíceis. Quando não tem dinheiro na conta, continue vendo ao Senhor. Aleluia. Quando as portas estão fechadas, continue vendo ao Senhor. Isso é segredo para caminhar com a presença. Quando as lutas baterem na tua porta, continue vendo ao Senhor. Quando ninguém acreditar na palavra que sai da tua boca, não interessa, não importa, continue vendo ao Senhor. Quando você mesmo olhar no espelho e desconfiar de si mesmo, desconfiar até mesmo do chamado que Deus tem para a sua vida, continue vendo ao Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo nas incertezas da vida, mesmo nos momentos difíceis, teus olhos precisam ver ao Senhor. Para caminhar com a presença para o destino, precisamos reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Precisamos ver ao Senhor em momentos difíceis. E para concluir, precisamos ser perdoados e curados. Precisamos ser salvos.
Nossa, que precisamos ser sarados. Queridos, Deus não chamou a gente para caminhar ferido. Eu vou repetir isso mais uma vez. Deus não nos chamou para caminhar feridos. Amém. Glória a Deus. A gente pode até caminhar ferido, mas esse não é o chamado e não é a vontade de Deus para a nossa vida. Uma coisa é nós nos ferirmos hoje, sermos curados amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas anos feridos, Deus não nos chamou para ficar dessa forma. Sabe por quê? Porque quando Deus chamou Isaías, ele reconheceu quem ele era. Ele começou a ver o Senhor naquele momento difícil. E sabe o que aconteceu? Isaías capítulo 6, versículo 6 em diante. Então voou até mim os serafins. Glória a Deus. Trazendo em sua mão uma brasa viva que tinha tirado com a tenaz sobre o altar. E colocou aonde? Sobre a minha boca. Justamente onde ele disse que estava perdido. Justamente na sua ferida. Justamente onde ele olhou para Deus e disse: aqui é o meu problema. E disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado e perdoado foi o teu pecado. Perceba que Deus quer usar Isaías. Deus já tinha chamado ele já tinha uma promessa, ele já tinha um chamado, ele já até sabia para onde ele ia profetizar, mas ele precisava de um toque para lhe curar. Queridos, muitos de nós já temos destino, chamado, promessa, dons, mas ainda falta algo para exercermos tudo isso. Sermos curados, sermos sarados. Existem profetas que carregam no coração feridas de anos atrás, coisas de anos atrás. O Senhor está dizendo: já era para você estar em outro nível comigo, já era para você estar sendo usado poderosamente, já era para você estar sendo usado poderosamente, mas aquela palavra, aquela situação ainda está no teu coração. Mas essa noite o Senhor me trouxe com essa palavra para dizer: chegou a hora de um anjo pegar uma brasa viva do altar e tocar com a tenaz aonde está ferido, para você ser curado, porque eu quero te usar, mas não dá para eu te usar dessa forma. Glória a Deus. O objetivo de Deus aqui é curar Isaías. Ele mostrou aonde era: Senhor, é aqui, ó, nos lábios. E Deus fez a obra. Ele tocou nos lábios dele. E talvez falta isso para nós. Senhor, aqui, ó, eu quero ser usado, eu quero ser curado. Toca aqui, Pai. Talvez falta nós apresentarmos para Deus aonde é a nossa ferida. Quando nós apresentarmos para Deus onde é a nossa ferida, se prepare, porque Ele tem poder para tocar e curar. Ele tem poder para tocar e para curar as tuas feridas. Profeta, missionário, missionária, líder. Ele quer fazer você avançar, mas antes Ele quer curar as tuas feridas. E após a cura, sabe o que acontece? Versículo 8: também ouvi a voz do Senhor dizendo: aqui enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Glória a Deus. Perceba o processo. Deus tem um lugar para chegar. Não estou falando estritamente de um lugar físico.
mas estou falando de objetivos que Ele determinou para nós nessa terra. Glória a Deus. Deus tem promessa para cumprir nessa terra. Deus quer nos usar, mas Ele não quer que a gente caminhe sozinho, Ele quer que a gente caminhe com Ele durante todo esse processo. E algumas coisas nós precisamos fazer para que a gente viva de fato a vontade de Deus nessa terra. Reconhecer que de fato nós somos. Ver Ele nos momentos difíceis e sermos perdoados e curados. Quando isso acontecer, aí nós ouviremos a voz do Senhor. Quem irá por nós? Quem vai pregar? Quem vai evangelizar? Quem vai louvar? Quem vai orar para pessoas serem curadas? A gente vai começar a ouvir a voz do Senhor nos chamando. Vai orar ali, vai pregar ali, vai liberar dessa forma. Nós vamos ouvir a voz do Senhor nos chamando pelas madrugadas. Nós vamos ouvir a voz do Senhor nos chamando para ler sua palavra. Nós vamos ouvir a voz do Senhor nos chamando para consagrar. Nós vamos ouvir a voz do Senhor direcionando nossos passos. Nós vamos ouvir coisas espirituais. Nós vamos ter a palavra revelada. Assim como diz o salmista, abrindo os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Nós vamos começar a contemplar as maravilhas de Deus, os propósitos de Deus, depois que nós formos sarados e curados. E Deus quer sarar a tua vida hoje. Deus quer tocar no teu coração hoje. Deus quer tocar na tua alma hoje. E se o teu problema for no corpo, Deus quer tocar também, porque Ele quer te usar. Não basta ter um destino, não basta ter o chamado, precisa ter a presença. E eu quero a presença de Deus para caminhar no chamado. A verdade é que Deus está procurando nesses últimos dias não somente pessoas que têm chamado, porque existem muitas pessoas que têm chamado, mas a verdade é que Deus tem procurado pessoas de corações abertos, que querem ser curados, que querem ser tocados, que reconhecem que de fato são, que colocam o Senhor acima de tudo, dizendo que Ele está no controle da sua chamada. Essas pessoas Deus usa de maneira poderosa. Eu não sei como tu chegou essa noite aqui. Eu não sei o que aconteceu no teu passado. Eu não sei o que está acontecendo no teu presente. Mas uma coisa eu sei: Deus tem te chamado. E talvez Ele separou essa noite para você ou para a pessoa que está do seu lado, para curar a tua vida. Glória a Deus. Ele vai ouvir você dizer isso aqui, mas antes disso Ele vai te tocar. Aleluia, se a graça de Deus eu falo isso. Antes disso Ele vai te tocar. E quando você receber esse toque do Senhor, toda tristeza, toda angústia, toda situação do passado, toda palavra que foi proferida que deixou mágoas no teu coração, toda tristeza na alma, toda desconfiança, toda falta de fé, ela vai sair em nome do Senhor Jesus. E o novo tempo chegará na tua vida. E um novo tempo chegará na tua vida. Deus quer te curar para te usar. Deus quer te curar para te usar. Hoje eu não estou te curando. Eu quero encerrar lembrando daquilo que aconteceu com a sogra de Pedro. Lembra da sogra de Pedro? A Bíblia fala que ele estava enfermo. Jesus entra lá na casa, cura ela. E após ela ser curada, sabe o que acontece? A Bíblia diz: e ela levantou e os serviu.
Talvez o teu serviço ainda não aconteceu por causa de uma cura que você precisa. Aleluia. Talvez o teu êxito aqui ainda não aconteceu por causa de alguma cura que você precisa. Mas Deus só falou essa noite para te curar. Glória a Deus. E eu quero que você levante com fé, crendo que você vai ser curado essa noite. Você vai ser. Fica de pé essa noite. Glória a Deus. Eu estou falando com pessoas que têm chamado. Muitas vezes, queridos, nós ficamos questionando com Deus a respeito do nosso chamado. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e julgamos não sermos dignos nem dar conta daquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Que bom! Porque quando fazemos isso, a glória do Senhor se revela para nós. A graça do Senhor nos toma, nos enche e apodera a nossa vida e começamos a fluir, começamos a viver coisas extraordinárias. E eu quero orar pela tua vida essa noite, você que entende que recebeu essa palavra. Você que tem chamado de Deus e que talvez parou, e que talvez pensou que tinha fracassado, que talvez pensou em retroceder, ou que talvez não pensou em nenhuma dessas coisas, mas há uma ferida dentro de você que não está deixando você exercer esse chamado. Eu quero que você faça os seus olhos nesse momento. E você vai começar a orar, pedindo para que uma brasa viva saia do altar de Deus e te toque agora. O Senhor vai descendo graça nesse lugar, uma brisa suave que cura. Oh Espírito de Deus, o Senhor tem tocado em corações e vidas nesse lugar. Toca agora para que pessoas sejam curadas, para que elas sejam renovadas, para que elas sejam restauradas e para que o teu nome seja proferido através do chamado que o Senhor tem para cada um delas. Veja-nos aqui, Senhor, toca essa noite, toca com o teu poder, toca com a tua graça, toca com a tua glória. Vem agora, Senhor, dos altos céus e toca, Senhor, onde nós precisamos. Nós não queremos ficar como nós estamos, mas queremos avançar no teu chamado. Existem pessoas aqui que precisam ser curadas, e o Senhor está falando com você essa noite. Você vai começar a viver coisas extraordinárias a partir do momento que o Senhor tocar e te curar, mas você tem que querer essa cura. Se foi uma situação dentro da tua casa, que você receba a cura agora dentro da tua casa. Se foi uma situação ministerial, que você receba agora a cura ministerial. Eita Deus. O Senhor quer ouvir a tua oração nesse momento. Levante a sua voz agora em clamor, porque nós estamos em batalha. Clame ao Senhor essa noite, porque Ele tem poder para te curar. Isaías, Deus está te tocando essa noite. Isaías, Deus está te tocando essa noite. Se o teu problema é financeiro, Isaías, Deus está te tocando essa noite. Se teu problema é emocional, Deus está te tocando essa noite, Isaías. Se teu problema
problema é espiritual. Deus está entrando nesta batalha, está entrando nessa guerra e renovando as tuas coisas. Se teu problema é psicológico, Deus está entrando agora na tua mente, está dizendo: esta batalha é minha. Aleluia! Sinta o toque de Deus essa noite sobre a tua vida, mulher. Aleluia! O Espírito de Deus quer tocar a tua vida essa noite. E eu convido você a adorar o nome dEle e a aclamar o nome dEle. Ele está sabendo que você está disponível, mas antes de cumprir essa missão, Ele quer curar a tua vida. Eu te apresento o Pai das nossas vidas essa noite. O Senhor sabe como cada um chegou nesse lugar. As dificuldades, Senhor, as provações, as lutas, tudo aquilo, Senhor, que essas pessoas têm enfrentado para cumprir o teu chamado. Mas pela tua graça, essa noite, o Senhor é aquele que renova. O Senhor é aquele que toca, que transforma e que cura, Pai. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que após essa cura você vai ser usada como nunca foi antes. Há um propósito de Deus para a tua vida. Há uma palavra dos teus lábios para ser compartilhada. E Ele está tocando nos teus lábios agora, e te curando, e te renovando, e te fortalecendo, e dizendo: Isaías, eu vou te usar. Eu vou te usar. Continua com teus olhos fechados. Continua falando com o Senhor. Deus amado, Deus filho. São teus filhos que clamam nessa noite. É a tua igreja que clama nessa noite. É a tua palavra que foi pregada, uma palavra de hoje. Foi pregada por um homem, mas foi inspirada pelo teu Santo Espírito. E eu te peço que essa frase alcance essa vida. Você não vai sair daqui mais da mesma maneira. Deus te trouxe aqui para curar você, Isaías. Tem uma geração lá fora se perdendo e Ele quer usar você, Isaías. Dentro dessa jornada vão rejeitar, não vão aceitar, mas o teu papel é fazer a vontade de Deus. Diga assim comigo: hoje, mas diga com fé: hoje começa uma nova história na minha vida. O meu chamado vai ser exercido, porque hoje eu fui curado para a honra e glória do nome de Jesus. E só quem tem fé bate palma para Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Quem está sendo abençoado essa noite? Quem já está com sono? Quem está com frio? A gente já está encerrando, mas antes de encerrar, a gente vai orar pela bandeira do Brasil, pela nossa nação. Porque nós vemos que hoje, Cleves e Elcio, a maioria das igrejas, o povo está diminuindo. Nos lugares não se tem mais um fervor espiritual, mas Deus vai levantar Isaías com fogo nos lábios para profetizar nessa nação. Então você vai profetizar essa noite. Cadê a bandeira?
Aqui, irmão, te esconde. Estenda só um pouco. Alguém me ajuda aqui? Estenda suas mãos. Você vai clamar ao Senhor. Para que Deus levante Isaías neste tempo. Que Deus levante vozes proféticas para trazer a verdade para o povo sedento. Deus amado, Pai querido, nesse momento nós estendemos a nossa voz, as nossas mãos e erguemos a nossa voz a Ti. E pedimos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha levantar nessa nação Isaías. Que o Senhor venha levantar nesta nação o mais rápido possível pessoas que olhem para o Teu trono, que no lugar do desespero, no momento de dor, a gente possa ver que o Senhor ainda tem pessoas que olham para o lugar aonde Tu está sentado, que é alto e sublime. Vai, Senhor, sopra de leste a oeste, de norte a sul, um vento de reavivamento sobre essa nação. Que no nome do Senhor Jesus, essas cadeiras, as cadeiras das igrejas do modo geral, voltarão a estar cheias de almas, de pessoas sedentas, de vidas com fome e sede pela Tua palavra. Quem crê, diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Você pode sentar um pouquinho? A gente já vai encerrar. Tem um hot dog abençoado ali para você. Você tomar uma torreta. Mas, irmãos, quem foi abençoado por essa palavra? Que palavra, né, irmão? Tem que trazer uns 6 vezes por ano esse rapaz aqui para pagar. Quem foi abençoado por essa banda maravilhosa, esse grupo de adoração? Que isso, hein? Irmãos, a gente não pode desistir e nem se conformar. Não se conforme com aquele homem dentro da sua casa, daquele filho, como ele mesmo pegou. Ele está perdido, não tem mais jeito. Irmão, se a gente que prega está dizendo que não tem jeito, como é que vai ter jeito? Se a gente que tem a palavra de esperança não tem esperança, então Deus te despertou essa noite para falar que ainda tem vida aí, ainda tem vida lá naquela pessoa. Amém? Fique de pé. Eu quero agradecer pela sua vida, Cléris. Você é uma bênção, né? Uma vez eu estava afastado. Nesse dia aí, que ele estava pregando, eu sentei lá no final, pastor Dinei, que era para ninguém me ver, estava escondido lá. Mas esse cara me achou lá, nem me conhecia, Deus mandou ele lá. Aí ele foi lá comigo, naquele momento Deus me renovou. E eu senti a glória de Deus. Eu quero continuar chamando ele vários e vários anos para cá, amém? E o Rielson, grande amigo, a gente já tocou lá no pastor Anderson, tocou não, eu fui levar a palavra, ele tocou. Pensa num homem humilde, irmão. Pensa num homem humilde desse aqui. Tá? Muito obrigado, Rielson. Amém? E a todos vocês, meus irmãos, aqui tem uma igreja unida. Tudo que está acontecendo aqui, ninguém fez nada sozinho. Tem a pastora Cátia, tem o pastor Didinha, a pastora Cristiane, o pastor Júlia, a pastora Nete, tem a minha esposa, tem a minha sogra que está fazendo um hot dog, tem uma equipe por trás disso, que é uma igreja unida. Então, vamos orar. Quero agradecer também a pastora Karina, que é uma mulher de Deus, a minha prima. Meu Deus, meus amigos ali, a Renata, seu namorado, a Emília. Como toda a família aqui. Feche teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, só tenho que te agradecer. Que apesar das lutas, das dificuldades, do dia chuvoso, da falta de alguns amigos, de alguns irmãos, o essencial não faltou, que foi a tua presença, que foi o teu doce Espírito. E eu quero te pedir, meu Pai, que essa chama que o Senhor acendeu nessas vidas, na tua igreja, venha se perpetuar por muito, até que o Senhor venha. Que o Senhor leve
cada um essa noite guardado e protegido e com a porção que o Senhor separou essa noite para ele. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Graça e paz e viva! Jesus. Glória a Deus, aplauda o nome de Jesus. Por favor, sabe como cantar? Vamos lá para encerrar com esse louvor maravilhoso. Chuva de bênção, chuva de graça, chuva de misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a nação brasileira, sobre a vida dos nossos jovens, porque Deus os escolheu, porque eles são fortes e já venceram mais a vida. 1, 2, 3. Uma chuva de
Só